Fala, meus amigos, estamos aqui com mais um Conexão Esportiva no canal Conexão Cast. Hoje, nosso amigo aqui, Thiago Campbell, muitos conhecem como Vazado, da Liga de Barra Mansa. Vamos falar muito sobre o campeonato organizado pela Liga, Copa Cidade Barra Mansa. Eu que tive vendo alguns times aí, times muito bons, times de qualidade, e o Thiago vai estar falando melhor pra gente aqui. O nosso amigo de sempre aqui, Jonas Fará. Inclusive, os colegas estão querendo saber, elas estão me perguntando, é Fará ou Farate? Farate, ué. Eu falei, eu chamo de Fará, eu como esse T aí, ué. É aquela frase que o pessoal fala, se ninguém fizer, Jonas Farate. Só para descontrair um pouco. É isso aí. E eu queria, claro, começar aqui com a primeira pergunta pro Thiago aqui. Primeira, para ele falar um pouquinho, porque eu tive ano passado na semifinal e na final lá no Goiabal, a qualidade do campeonato da Copa Cidade, uma qualidade muito boa, e tive alguns campos aí no decorrer do ano, presenciei alguns times, igual tive vendo o jogo do Ajax, tive vendo o jogo do Vila Nova, né? Tive vendo o jogo do São Pedro, eu vi que tem equipes que parece que elas se sobressaem, que elas chegam como favorita, independente se vai ganhar ou não. Exemplo, nosso Campeonato Brasileiro tem times que começam como favorito. Isso não quer dizer que eles vão ganhar. Então, a primeira pergunta pelo campeonato, para ele colocar para a gente 3 times que ele considera assim favoritos. Se é que tem esses 3 times e quais são os times que ele acha favorito para esse campeonato? Olha, é um desafio muito grande, né? Tá à frente da Liga Barra Mansense de Esportes, uma entidade muito tradicional, uma entidade, né, que foi fundada em 1941. Teve seu primeiro registro oficial reconhecido como uma personalidade jurídica na década de 60. Daí, então, se passaram presidentes que marcaram a história dessa entidade, né, que fizeram história. A gente pode destacar entre eles aí o Almir Marques, que além de ter sido presidente da Liga de Barra Mansa, também foi presidente do Barra Mansa Futebol Clube, que foi o presidente do acesso para a primeira divisão. A gente tem o saudoso Geraldo Sá, que até hoje é muito lembrado por vários desportistas dessa cidade, né, pelo seu serviço que prestou, por tudo que construiu. Tanto que a Liga reconhece isso, que o ano passado nós realizamos uma competição com o nome do Geraldo Sá para homenageá-lo, para manter viva a memória, né, de quem prestou esse serviço, deixou um legado para a Liga Barra Mansense de Esportes. Claro que nós temos outras figuras também importantes que fizeram parte dessa trajetória, como o Fábio, que todo mundo chamava do Maria Gorda, né, que também foi um presidente folclórico histórico, né, para a Liga. A gente tem também o seu Zé Roberto, que muito fez e muito se dedicou para as competições das categorias de base. Teve um marco muito grande quanto a isso. Infelizmente, depois de um determinado período, a Liga ela ficou inativa, sem as atividades. Ela teve um mandato de 2012 em diante, mas com pouca movimentação, com poucas atividades a serem desenvolvidas e promovidas. Cabe destacar que entre esse período conseguiu um êxito no mandato do Antos, que foi o título do Sub-17 de seleções de liga regional no ano de 2017 e sendo vice-campeão estadual. É o que deva se destacar nessa trajetória. Eu assumi a Liga em 2023, estou indo para o meu 3º ano de mandato. Quando eu assumi a Liga, eu estabeleci desafios, estabeleci metas, e a gente vem conseguindo cumprir essas metas. E talvez o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, e várias equipes hoje estão interagindo, e está tendo esse envolvimento de várias pessoas, muito se dá por conta de uma meta estabelecida, né, de saber o que quer, aonde pretende chegar. E entre elas nós estabelecemos que era o retorno das competições das categorias de base. Fazia mais de 20 anos que não eram realizadas as competições da categoria de base pela Liga de Barra Mansa. E aí em 2023, logo no primeiro ano de mandato, a gente retorna com as competições no Sub-11, 13, 15 e 17. A gente retorna com o campeonato amador, tradicional competição no município, que desportista, né, que é vinculado ao futebol amador em Barra Mansa, que não se fala da saudosa, né, da tradicionalíssima Copa Cidade de futebol. Então, é o seu charme à parte,
a quem é o barramancense raiz. A gente então retorna com a Copa Cidade também no mesmo ano. A gente estabelece novos critérios para poder estimular a competitividade no município. A gente chama os presidentes dos clubes para dentro da liga para se tornarem parceiros. Porque o que a gente entendia naquele momento? A gente precisava estabelecer mecanismos que pudessem flexibilizar, facilitar, né, para que os clubes pudessem estar jogando. E um desses caminhos é o quê? Você reduzir custos. E, entre eles, o que são despesas que muito se tem para os clubes amadores? Taxa de inscrição, bordeiro de jogos, aluguel de campo, bola, né, que você é normal nesses campos, vamos falar assim, no tradicional campo de vaza, é a bola que cai no rio, é a bola que cai no vizinho, é a bola que cai na rua, o ônibus passa em cima e fura. Isso faz parte, né, do desporto. E aí a gente consegue trazer esses presidentes para dentro da liga e apresenta uma proposta, olha, a gente vai fazer a competição de base, a gente vai fazer a competição amadora, a gente vai tirar o mando de campo dos clubes, o mando vai passar a ser da liga. Nós vamos concentrar o maior número possível de jogos nos seus campos aos finais de semana. Consequência disso, vai haver movimento na sua praça. Porque a maioria dos campos de Barra Mansa elas são presididas pelos donos dos bares, das cantinas. Isso é uma realidade. E aí os presidentes começam a se achar interessante essa ideia. Isso não atinge não só apenas a economia dos bares em si, mas aí você começa a flexibilizar também para você ter os árbitros para poderem atuar. Porque o cara no domingo, no árbitro de futebol no domingo, ele vai pensar assim, pô, eu vou lá na Vila Nova, na Vista Alegre, para bandeirar um jogo. Agora, quando ele sabe que ele vai para atuar em 3 ou 2 jogos, ele já faz a coisa e fala assim, pô, vale a pena eu prestar serviço nesse domingo, me dedicar ao amador. E aí você começa a ganhar e trazer os árbitros para dentro da entidade e formar o seu próprio quadro local. Deu certo a ideia, houve adesão, começaram os tradicionais clubes de Barra Mansa também nas categorias de base e até no amador que já não estavam mais tendo atividades, começaram a estimular para novamente formar suas equipes e assim realizamos a Copa Cidade 2023. Outro fator importante que nós fizemos para trazer a competitividade para o desporto amador, que foi o quê? A gente liberou para que atletas com vínculo profissional, fora do município, enfim, no popular podia tudo, mas porque a gente queria competitividade. Essa regra que é estabelecida no amador, não pode jogador profissional, mas aí você vai pegar um jogador profissional, dificilmente você vai pegar hoje um jogador do Volta Redonda do Resende e vai trazer para jogar um campeonato amador da cidade. Isso atingia muitas vezes um atleta de um Barra Mansa, ou às vezes até de um próprio Pelas, que o cara já tinha encerrado o ciclo dele de atividade. Quando a gente faz isso, a gente aumenta a competitividade. A gente torna o campeonato mais competitivo, ele tem mais qualidade técnica, e aí você começa a tirar um pouco de lado aqueles atletas que não têm o compromisso, né, de competitividade, que de repente está ali mais por um lazer pessoal e que acaba trazendo muitos problemas para os jogos. Porque a partir do momento que ele não tem compromisso, ele vai com a finalidade de brincar, de tumultuar, enfim, de agredir. Ele não tem responsabilidade, né, com o seu time, né? Exatamente. Então a gente, indiretamente, a gente acaba, né, tirando essas pessoas do nosso meio. Nós procuramos o capitão da polícia, apresentamos para ele a proposta, falamos, capitão, olha só, quanto mais a liga estimular os jogos, quanto mais entretenimento a gente promover, quanto mais competições nós promovemos, a gente concentra esse público num determinado local, porque ele vai ali para assistir 2, 3 jogos. Então ele já tem uma agenda para o final de semana dele. Então, o que eu preciso do apoio da polícia? É garantir a segurança e a integridade física da arbitragem, que era o maior problema histórico que nós tínhamos em Barra Mansa. Quando se falava em campeonato de Barra Mansa, ninguém queria trabalhar, porque se tinha um histórico de insegurança muito grande. Quando a polícia, na época, era o capitão Andrade, ele comprou a ideia e começou a dar suporte e segurança pra gente nos jogos. Se você olhar nos vídeos, nas filmagens, você vai ver vários jogos aí, tinha viatura de polícia, que isso garantia a integridade física do árbitro, garantia a segurança dos jogos. Primeira competição 2023, campeão... No caso, com você. Isso aí, já na frente da gestão. Já à frente.
Com isso a gente, né, primeira competição, São Luís campeão, Flacoringa vice, na categoria de baixo chegou Colônia, Vila Nova, os tradicionais clubes de Barra Mansa. 2024, na temporada passada, olha, vamos ampliar isso. Vamos ampliar esse processo, vamos preencher esse calendário. Não só a Copa Cidade, vamos criar a Liga Barra Mansa, vamos criar 2 competições na temporada. Assim nós fizemos no Amador, assim nós fizemos na categoria de base. Preenchemos o calendário no primeiro e no segundo semestre. E vamos realizar as competições de futsal. Porque aí você estimula um garoto de 7, 8, 9 anos a estar praticando o esporte, a estar tendo a competitividade que vai facilitar a transição para o campo. O exemplo disso que a primeira competição nossa sub-11 em 2023 eu tinha 4 clubes. E o ano passado, 2024, já aumentou para 6. Esse ano, na competição que vai começar a Copa Cidade, agora nós já temos 9. Só aumentando. E o nível também vem subindo. Primeiro semestre deu certo, atingimos o objetivo. Segundo semestre foi um calendário mais apertado, porque era um período eleitoral, então a gente resolveu só realizar a Copa Cidade após as eleições de outubro. Então a gente perdeu agosto, setembro, que faz uma diferença no calendário. Reduzimos a competição, mas realizamos. Perfeito, avançamos. Temporada 2025. A gente pega o que foi feito de positivo e vamos aperfeiçoar, vamos corrigir o que não deu certo. E aí ficou-se um legado, porque nesses 2 últimos anos, o fato de não ter tido problemas de segurança, de brigas, de confusão, de competitividade, trouxe um nível de satisfação muito maior. A Liga foi se organizando, automaticamente trouxe a satisfação dos clubes dentro e fora e ganhou-se o respeito, ganhou-se o espaço. Consequência disso, temporada 2025, eu havia prometido, junto com o meu vice, que é o Paulo Vitor, que a gente iria informatizar todo o processo. A gente ia fazer súmula eletrônica, a gente ia acabar com o papel. E a gente entra a temporada 2025, a Liga vai e implanta o seu site. Contrata uma empresa que implanta o seu site e desenvolve o próprio aplicativo da Liga. E aí te dá a opção, e aí você começa de fato, o registro dos atletas agora é tudo informatizado, não tem nada de papel, é tudo pelo sistema. A súmula dos jogos agora são eletrônicos. Muito bom. Então você já consegue dar baixa ali, o acesso, a transparência ela fica muito mais segura, né, para o torcedor, para todo mundo que está envolvido com o desporto. O Instagram também trouxe uma movimentação, uma visibilidade muito forte para a Liga. Isso ajudou a atrair muitas pessoas. Quem não reconhece hoje que a rede social é uma baita de uma ferramenta, né, que ela com certeza, sem dúvida, se torna o seu aliado, principalmente para quem está trabalhando correto, para quem está trabalhando bem. E aí é um mérito que a Liga também construiu em cima disso. A gente passa a credenciar os fotógrafos. Agora eles têm que usar a camisa. A gente organiza esse procedimento dos caras, né, dos fotógrafos que trabalham nos jogos. Então todos eles têm que ter credencial, eles têm que estar regularizados, enfim, tem um grupo só para isso que é feito as escalas dos jogos. Você começa a controlar. A equipe de arbitragem passa a ter o próprio uniforme da Liga. Então isso cria uma identidade visual que passa também muito mais credibilidade. Uma seriedade muito maior, né? Com certeza. E, assim, eu acredito que esse ano vai ser melhor ainda. Eu que tive a oportunidade de ver a final no Goiabal ano passado, eu cheguei a comentar isso com o Bruno, nosso amigo Bruno Vereador, eu cheguei a comentar com ele que a qualidade do espetáculo em si, a organização, porque tinha muito tempo que eu não parava para ver um campeonato de várzea de Barra Mansa. Desde aquela época lá do Nacional, do Ari Parreira, muitos e muitos anos atrás. E vi que tinha uma organização muito boa. A tendência, que eu acredito que é o seu desejo, é isso sempre melhorar, lutar para melhorar mais e mais, para o campeonato ser ainda mais de elite? Com certeza, e a prova maior disso é o quê? A Liga ela tem um reconhecimento da federação, que a gente é uma entidade filiada, com os compromissos em dia com a federação. Ano passado nós participamos do Campeonato Feminino de Ligas, que a gente foi considerado até destaque pela sua organização, a logística dos jogos. Teve a filmagem na Assembleia Geral, passou lá o Boa Sorte, que foi o clube que representou. Isso foi bastante elogiado e reconhecido pela federação, chegou até a CBF também. E aí,
quais são as consequências, como eu te disse? Eu te disse a parte do que diz respeito à liga que fez a sua parte. E aí qual é a relação positiva que abrange a todos que todos nós estamos sendo contemplados, e a gente pode dizer que com isso é uma resposta muito positiva para o desenvolvimento do nosso futebol. Você pega o vereador Bruno Oliveira, que foi o pioneiro na questão da reforma das arenas. Eu venho batendo na tecla, isso já de um bom tempo, que os municípios que não se organizarem, não se estruturarem, para que os campos de futebol eles possam ter refletor para receber jogos noturnos, a questão da qualidade também do gramado, da estrutura, também é importante porque valoriza muito, né, o desenvolvimento do jogo. Mas a estrutura de segurança, principalmente a estrutura de iluminação, porque a gente está vivendo um novo momento no mundo com, né, vamos falar assim, climático. Nós vamos chegar daqui a alguns anos, vai ser quase que impossível se praticar futebol do horário de 10 às 14 horas. Ou seja, os municípios que não tiverem os campos com refletores para que haja os jogos noturnos, só vai ter o horário disponível de 8 às 10 e de 4 às 5 e meia. Ou seja, você vai desestimular a prática do futebol porque não vai se ter tempo. E isso é fato mesmo, porque às vezes a pessoa fala assim, não é nada, teve um campeonato no Boa Sorte no começo do ano, um campeonato interno no Boa Sorte, tinha esse jogo das 11 horas. Os caras pediram para tirar, porque os caras não estavam aguentando. O verão esse ano foi coisa de louco. Isso é uma realidade. Realidade, com certeza. E aí quando eu falo que o vereador Bruno foi pioneiro nisso, porque quando ele traz a proposta da reforma das arenas, consegue o suporte para que haja, né, junto com a deputada Dani Cunha, trazendo para o governo municipal a condição da reforma dessas arenas, não só a troca do gramado, a manutenção dos vestiários para trazer qualidade ao espetáculo, mas também a questão da iluminação, proporcionando a condição de ter jogos noturnos. Isso também faz com que o município de Barra Mansa ele saia na frente de outros municípios. E a gente já está tendo a resposta disso, porque a Copa Cidade desse ano, por exemplo, a Liga Barra Mansa esse ano e a Copa Cidade do ano passado, a gente teve jogos da categoria de base noturnos, no período da noite. Desafogou bastante no final de semana. Você preenche a semana toda com jogos. Nós vamos ter uma Copa Cidade agora no segundo semestre com 24 clubes amadores, mais as categorias de base. Sábado e domingo não é o suficiente. Não tem horário, não tem campo suficiente. Vai acontecer jogos no sábado à noite e durante a semana também à noite. Então isso estimula, faz com que a estrutura ela suporte esse crescimento também. E aí, como eu disse, do vereador Bruno, que foi pioneiro nisso, tem muito mérito e está deixando um legado muito grande na história do futebol de Barra Mansa, né, por esse desenvolvimento, porque através do Boa Sorte veio Vila Nova, veio São Pedro, agora está vindo Cirdelândia e virão outras. E aí a gente entra o prefeito Furlani, que é um prefeito que, pelo seu histórico, tem uma relação muito próxima com o futebol amador, gosta, estimula, e agora vem provando na prática que não é apenas só um sentimento, e sim uma razão. Nós vamos realizar uma competição agora, que é a Copa Cidade, onde o secretário Mário Jorge, junto com o prefeito Luiz Furlani, eles tomam a decisão de que vamos apoiar o futebol amador do município. Então você tem um campeonato amador agora aberto aos clubes participantes, onde os clubes não vão pagar borderô, não vão pagar a taxa de campo, não vão pagar a inscrição, não vão ter custo. Ou seja, os mecanismos que eles têm, as formas como eles têm de arrecadação, eles vão poder utilizar desse recurso para poder investir na sua própria estrutura. Isso trouxe um estímulo maior, porque nós vamos realizar uma Copa Cidade agora com 24 clubes. E aí, você pega na categoria de base, que você tem muita dificuldade, principalmente no momento econômico que o país vive hoje. E é onde os clubes, com a arrecadação que eles fazem, né, com os pais dos atletas que acabam contribuindo no pagamento das taxas, ou seja, os parceiros, qualquer que seja o meio de arrecadação, mas os clubes vão poder utilizar desse recurso para sua manutenção própria de trabalho. Seja no investimento de material, bandeira, uniforme, manutenção de campo, enfim. Ou seja, isso também estimula muito. E isso vai fazer com que o futebol barramansense ele tenha um salto de qualidade
em todos os sentidos, a nível de estrutura, de estímulo, de qualidade de vida. Porque você estimular o entretenimento ali, além de você proporcionar a condição de que atletas que hoje estão na categoria de base possam dar seguimento ao seu sonho, ao futuro, você traz entretenimento para as comunidades, você gera o emprego, porque você tem os hábitos do futebol dentro do município, que estão trabalhando, você tem os bares, né, e as cantinas dos campos de futebol ou próximo aos arredores que estão vendendo. Você tem as fornecedoras de material esportivo dentro do município que estão fabricando uniformes, também estão vendendo. O Uber que vai levar o jogador, a van que vai ser contratada para levar as equipes. Então você movimenta a economia do município. Você concentra esses adolescentes, você concentra esses adultos, esses familiares ao redor do campo, né, com entretenimento, de estar acompanhando aquilo. E aí quando a polícia, agora com o Capitão Souza, né, que também mantém essa parceria, que ele permite nos dar segurança aos jogos e fazer com que as pessoas, olha, eu vou para assistir futebol. Eu vou sabendo que eu não tenho risco de chegar lá e ver bagunça, de ver... Isso traz um estímulo muito grande, isso traz uma satisfação, isso ajuda a desenvolver o nosso futebol. Ô Thiago, é uma pergunta aqui baseado naquilo que você falou, é muito bom, né, ver o crescimento, principalmente aqui na nossa cidade, né, dessa liga, que estimula, né, acerca, igual a gente comentou em alguns podcasts passados, que é o crescimento aqui do futebol, né, a gente olha o cenário, o campo, está muito bem desenvolvido e várias coisas. Só que na sua gestão, é claro que eu tenho certeza que em toda a nossa vida é assim. Existem várias metas, só que existe também desafios para isso, né? Eu queria saber se na sua gestão existe um desafio momentâneo, no presente momento agora, que possa ou que está sendo desenrolado de alguma forma. Tem um que a gente acabou de realizar agora, que é uma satisfação muito grande aí quando se fala a nível de gestão, de administração. Nós acabamos de obter as certidões negativas. Você fala assim, ora, mas certidão negativa? Pô, a Liga é uma empresa. Se eu te disser que a Liga de Barra-Mancense de Desportos, desde 1963, não tinha o seu reconhecimento jurídico, né, em todos os requisitos perante a lei, isso é só um fato. Nós conseguimos, junto com toda a diretoria, junto com toda a gestão, isso foi agora recente, foi uma das coisas que a gente também estabeleceu como meta, que era conseguir as certidões negativas, e nós conseguimos. Se você entrar na Receita Federal agora lá, se você entrar no site, você vai ver que a Liga Barra-Mancense consta lá no quadro social, Thiago Campbell como presidente. Quem constava como presidente na Receita Federal é o falecido Geraldo Sá, que morreu em 2000, 2001, mediados por aí. Então hoje a Liga Barra-Mancense de Esporte, ela tem o seu CNPJ ativo, ela tem todas as certidões negativas, trabalhista, federal, estadual, municipal. Tá apta agora a abrir a sua conta bancária, que é o próximo passo que nós vamos fazer. E apto a estar recebendo recursos, seja público, né, na esfera municipal, estadual, federal, lei de incentivo e tudo que for cabível, né, perante aos termos da lei. Porque eu fico muito feliz de ouvir isso aí, porque o pessoal, quando a gente fala de várzea, o pessoal tem muito aquela noção do negócio de qualquer jeito, né? E ouvindo você falar isso aí, vendo a mudança, eu que tive a oportunidade de ver, no caso, ano passado, e vou poder ver esse ano, que eu quero tá vendo jogos, a seriedade e o lado profissional. É amador no sentido... futebolisticamente falando, é amador, mas a organização mais profissional possível. E isso é muito bom para mim, que sempre gostei de futebol, por exemplo, ver na nossa cidade, e até com a prefeitura, né, no caso, ajudando, que se eu não me engano, o prefeito está ajudando, então o prefeito Fulano ajudando. Isso é muito importante, cara, porque é o que você vem falando, o futebol ali, não é só o futebol dentro do campo. Não. Tem todo o entorno, aí você falou aí, até Uber. Até o cara do Uber vai ganhar. O cara do bar, o cara da Redondeza, no campeonatinho que teve no Boa Sorte, o Boa Sorte ficou lotado, cara. Sábado de noite, lotado em volta do Boa Sorte. A mulher do açaí vendia açaí. O do lanche todo mundo sai ganhando. Então, é muito mais do que apenas um jogo. E eu fico feliz de ver o lado profissional da Liga.
né, aqui na pessoa do presidente que está aqui, o Thiago que está aqui, e eu torço para que isso vai cada vez melhor. A gente, né, na nossa posse, nós também falamos sobre a questão do percentual econômico que os atletas, né, possam ter pela liga, que é o quê? Agora, com essa regularização de toda a documentação da liga, nós vamos reativar o nosso cadastro na CBF. A federação, nós estamos ok, estamos em dia, agora nós vamos reativar o nosso cadastro na CBF. O que isso vai nos permitir? Esses atletas sub-17 que são vinculados à liga, que quando a gente registra esse jogador na federação, você vincula ele à liga. Vai nos permitir que a gente também possa estar vinculando esses atletas na CBF. Uma vez esses atletas vinculados na CBF, no futuro, qualquer um desses atletas, se eles tiverem uma movimentação, uma venda, uma participação igual o Bahamas teve com o Dalbert, mas se constar no passaporte dele que ele teve uma participação pela liga, a liga ela também tem direito de receber o mecanismo de solidariedade, ter uma participação em futuras negociações desses atletas. Então você imagina esses atletas que estão hoje atuando em Barra Mansa por esses clubes, a liga vincula ele no sistema da CBF, sabendo que o atleta jogou um campeonato da cidade, mas ele é do Vila Nova, do São Pedro, do Vista Alegre, qualquer outro clube desse que seja. E aí no futuro esse atleta ele tem uma negociação, ele tem uma venda, e a liga ela pode ser contemplada, e a liga pode também estar contemplando esses clubes amadores. Isso é um ganho, isso é um mérito de gestão. Dá trabalho? Dá trabalho. Você, assim, cada profissão, cada função tem a sua particularidade. Nada é fácil. Mas realmente você administrar o futebol amador é um desafio muito grande, porque você encontra pessoas de tudo, qualquer maneira que você possa contar, com perfil, com pensamentos, com opiniões diferentes. E aí não tem hora. É de segunda a segunda, de 6 da manhã à meia-noite, 2 horas, o cara vai levantar lá 5 e pouco para trabalhar. Perdão. Não tem hora. É de segunda a segunda. O camarada ele vai levantar 6, 5 horas da manhã lá para poder trabalhar. Ele já tá mandando mensagem. Mas ele era da documentação. O outro chegou, vai dormir 1 hora, 2 horas, ele tá mandando mensagem. Então você tem que ter uma paciência de conseguir dar essa atenção aos clubes, entendeu? Ser, claro, dentro de uma coerência, mas dar essa atenção e passar as informações corretas, porque às vezes é o que falta muito também pro pessoal que está envolvido. A falta de informação ela traz muita insegurança em todo o processo. Então você só consegue dar segurança, você consegue dar confiança a essas pessoas que estão envolvidas quando você consegue convencê-la, quando você consegue passar a informação correta. Sobre os times, assim, é uma pergunta se existe algum número de inscritos, né, de inscrição dos jogadores em cada time. Então, olha só. Copa Cidade de Futebol Amador. 24 clubes inscritos. Abriu-se as inscrições. A gente já iniciaram o processo de regularização dos atletas no BID da liga. Tem clubes que já estão bastante avançados, tem clubes que ainda não iniciaram o seu registro, tem clubes que ainda tem alguns atletas sim, outros não. A competição está prevista para iniciar no dia 6 e no dia 7 de setembro. A gente, pelo regulamento de competições, esses atletas eles podem ser inscritos até a semana da competição, até, salve, se eu não me engano, acho que é a quinta-feira que antecede, são 48 horas úteis que antecede o início da rodada, então é sempre até quinta-feira, isso mesmo. Podem ser inscritos até a 4ª rodada. A gente tem uma competição, como eu disse aí, que a primeira fase são 24 clubes, dividido em 4 chaves de 6 equipes. Passam 4 clubes para a próxima fase. Os 2 últimos colocados de cada grupo depois vão compor o grupo X e Z, que vão brigar pelo rebaixamento. Vão formar 2 grupos de 4. Já tem segundo esse ano? Ainda não. Só ano que vem. Só ano que vem. Desses 24, 20 clubes vão permanecer na Série A e 4 clubes serão rebaixados. E a gente espera que com isso
com esse aumento de clubes. É óbvio que tem os favoritos, tem aquelas equipes que já são mais tradicionais, mas toda a competição em si, ela traz também as suas surpresas, né? E ele pulou fora dos favoritos. Pulou fora, né? Não, eu sou presidente, eu não posso. Não pode, né? Mas igual, eu sou muito colega do David Villanova, e claro que eu vou torcer pro Villanova. Até porque peguei uma amizade com a rapaziada lá, é lógico que eu vou torcer por eles. E é um time muito bom. Né? Dos times que eu vi, tinha um Primavera que era não sei porque os caras não entraram, porque é um time muito bom, o time do Primavera. Sim. Então eu vou dar os meus favoritos. Villanova, o Ajax, um time muito bom, rapaziada do Ajax, do Getúlio. O Ajax é uma grata surpresa para a Liga Barra-Mancense de Esportes. Eles começaram a atuar conosco na temporada passada. São bastante comprometidos com a Liga. Valorizam e prestigiam muito a LBD. Formam equipes competitivas também em todas as competições que têm participado até aqui. Ano passado foram vice-campeão da Liga Barra-Mansa, foram semifinalistas da Copa Cidade. Estão jogando a Liga Barra-Mansa de futsal, agora estão indo bem. Vão jogar a Copa Cidade, não só no Amador, como no Sub-23 também, agora nesse segundo semestre. Tem trabalho, né? Tem dedicação, tem uma galera entre eles ali que é bastante fechada, que é onde estão juntos. Isso conta muito também no futebol amador. Aquele pessoal que já tem o comprometimento com a camisa, com o clube ali. E o Ajax, eles são muito fechados entre eles. E a prova disso é que eles estão sempre chegando nas competições que vêm a participar. Você falou em Liga e Copa Cidade. São 2 torneios, no caso? 2 competições. No caso, o Amador esse ano só vai haver a Copa Cidade. No caso, esse que nós estamos, que vai estar para começar em setembro. Copa Cidade. Qual que é a diferença entre uma e outra? A gente fez para poder preencher o calendário. Então a gente estava realizando 2 competições na temporada. Primeiro semestre a gente denominou como Liga Barra-Mansa, segundo semestre como Copa Cidade. No Amador não foi possível fazer a Liga Barra-Mansa no primeiro semestre, porque já estava em andamento a possibilidade de fazer a Copa Cidade, então estava na questão de documentação e tal. A gente resolveu não abortar essa missão e focar apenas na Copa Cidade. A categoria de base, sim, a gente conseguiu realizar. No primeiro semestre os clubes custearam, agora no segundo semestre também vão ser contemplados com esse benefício. 2 campeonatos, assim, tem cruzamento depois para uma superfinal? Não. A gente ainda não estabeleceu. É uma ideia, o ano que vem, a gente vai ver como que vai, né, o entendimento do poder público, que certamente vai fazer uma avaliação de tudo que está sendo realizado agora, essa relação de parceria, e aí o poder público ele vai também dizer se tem ou não tem o interesse de continuar essa relação que hoje está sendo construída. E nós esperamos que sim, né? Até porque eu sempre falei que o Barra-Mansa é uma cidade que ela tem pouco lazer. E eu vejo no caso ali, teve a praça que fizeram uma praça para as crianças com brinquedo ali, fizeram outra no Bom, o lance do lazer infantil. E os campos de futebol, porque o brasileiro é apaixonado por futebol, o brasileiro gosta de futebol. Você poder ter um lugar para você ir final de semana, igual nem que se for para ver. Eu vou para ver. Eu não jogo bola há muitos anos, eu vou para ver a rapaziada jogar bola. Você tem um momento ali de lazer com os amigos, que você acaba conhecendo os rapaziadas dos outros times, então vira o lance assim de camaradagem um com o outro, de amizade. Então o prefeito ajudando a Liga, no caso, Liga Barra-Mancense de Desporto, certo? Então ajudando a Liga, tá aumentando o entretenimento do lazer na cidade de Barra Mansa, né? É uma ação de política pública, porque diretamente quem é afetado é a própria população, porque os clubes eles são feitos por atletas, são feitos, né? Eles se baseiam em torcedores, diretores, em todo mundo que, na sua grande maioria, são moradores residentes do município de Barra Mansa. Então, é uma parceria que bastante se justifica muito essa relação. E no caso, nós temos que parabenizar, né, a atitude muito bom. do prefeito, né? Porque lá no prefeito passado, como é que é o nome do prefeito passado? Antes do Forlani? Rodrigo. Já começou, né, no Rodrigo o lance das arenas, né? Até que você falou aí do Bruno, com a Dani lá e tal. Então, e parece que agora com o Forlani parece que ficou mais forte ainda, né? Essa ligação com o esporte. O Forlani é um prefeito que ele vai marcar a sua história dentro do futebol amador de Barra Mansa.
ele fala-se muito em transformar a Barra Mansa na cidade do esporte. Embora nós sejamos uma liga de desportos que contempla todas as modalidades possíveis, mas falando nesse caso especificamente direto ao futebol e ao futsal, essas atitudes que ele vem tendo logo no seu primeiro mandato, não só na questão do incentivo e o estímulo das competições, da estruturação das arenas, ele é muito presente e participativo. Você vai no final de semana, você encontra ele na beira do campo. Você pega essas camisas de futebol aí, várias delas você vê a marca dele que indiretamente ele está sempre estimulando e incentivando. Então, quando você vê uma pessoa na figura do prefeito transformando um sentimento de emoção, de querer estar fazendo aquilo, tem prazer pelo que faz, mas também indo pela razão, pensando numa coisa macro muito maior, que é a estruturação, né, das praças, dos equipamentos esportivos, o estímulo à competitividade, sem dúvida nenhuma, ele vai marcar a sua trajetória e vai ser aí o prefeito que a gente vai poder dizer que foi o maior, mais estimulou, mais fez pelo futebol amador de Barra Mansa. E isso daí eu posso falar com extrema propriedade. É óbvio que já se passaram outros que deram a sua contribuição, a sua participação, mas a verdade é que nunca houve isso na história. Se você me apresentar hoje aqui um presidente de liga de desportos que tenha minha antecessor a minha gestão, que venha dizer, olha, o campeonato da Copa Cidade na década de tanto de Y, de X ou de tá, o prefeito fez isso, fez aquilo, deu apoio aos campos. Não houve. Não houve. Então, de 1941, pegando de 1963, que foi aonde a Liga teve seu reconhecimento jurídico como fundadora, até agora, 2025, é a primeira vez que isso está acontecendo. E o que vai vir pela frente, de forma natural, acho que as coisas vão se encaixando. Toda a confiança ela é atribuída, ela é fortalecida pelo trabalho. Então, vamos viver e fazer bem o presente, que o futuro ele vai ser consequência. A sua maior realização, que você almeja lá na frente, uma ambição, um sonho assim, né? Sede. Essa é a próxima missão minha, como presidente, na frente da gestão dessa entidade, é ter a sede da Liga. Que no primeiro momento ela seja provisória. Mas se eu falar para você que eu tenho uma ambição muito grande, que a Liga ela possa ter a sua sede própria, você acha que eu, como barra-mansense, né, como presidente de liga, quando você chega em Volta Redonda, você vê a Liga de Desportos de Volta Redonda que tem a sua própria sede própria, que no passado alguém contribuiu para que isso seja... Porque tudo se constrói. Tudo que se tem hoje, alguém, em algum determinado momento, fez a sua contribuição para que isso acontecesse. E eu, na minha função como presidente hoje, isso é uma ambição muito grande que eu tenho. Eu tenho certeza que com esse trabalho, e se Deus me permitir vida e saúde para isso, eu vou conseguir alcançar. E desde já falando, e nós estamos torcendo por isso, porque vai dar certo. Essa seriedade, eu não conheci, falei que a gente não se conhecia, né? Nesse pouco tempo que a gente já te ouviu falar aqui, eu já ganhou um fã aqui, cara, porque essa seriedade na frente do futebol aqui de Barra Mansa aqui, é o que a gente precisa. O prefeito apoiando você nessa seriedade, tem tudo para dar muito certo, cara. E a gente vai continuar torcendo e vamos marcar já numa próxima, né? Porque depois aí o campeonato vai rolar, de você estar aqui de novo. E você estar aqui de novo porque o papo muito bom, porque a gente ouve falar da boca de um e de outro. É bom a gente ouvir falar de quem tá à frente, pra gente saber ao certo o que acontece no futebol de Barra Mansa. E essa seriedade que você trouxe aqui é o que eu acredito que ano que vem nós vamos estar falando de melhorias muito maiores do que a deste ano. Eu acredito muito nisso, porque a seriedade no trabalho é o que eu acredito que faz dar certo. E quando eu vi você falando aqui no começo, apresentando o que é a Liga de Barra Mansa, eu vi o conhecimento sobre o que você está fazendo. Você conhece o que você está trabalhando. E quando a gente conhece o que está trabalhando, tem prazer no que a gente faz, né? E tem coragem de fazer, a tendência dá certo. Aquele negócio, né? Não caiu de paraquedas, né? Não, claro que não. Isso é muito bom, cara. Claro, e assim,
quando eu estabeleci em assumir a Liga de Barra Mansa, o que eu entendia naquele momento? Na época eu estava como vice-presidente de futebol do Barra Mansa, e eu via uma deficiência, uma dificuldade muito grande em estar chegando atletas na categoria sub-20, nas categorias de base. Atletas competitivos, atletas de potencial, você via uma deficiência muito grande. Falei, poxa, não dá. E muito disso se passa pela competitividade que é dentro do município, que não estava havendo mais. Não se tinha. Então, eu falei, vamos para a solução? Eu vou assumir a liga, quero ser o presidente da liga, porque eu vou estimular as competições, vou isso, vou aquilo, vou tal. E aí eu trabalhei para que isso acontecesse e a gente conseguiu realizar o sucesso disso. Consequências. Campeonato Sub-17, seleções de ligas. Barra Mansa tem um vice-campeonato em 2012, um título em 2017, regional, e só. À frente da minha gestão, nós já participamos de 2, o ano passado e esse ano. As 2 nós chegamos à final, já fomos vice-campeões. Por muito pouco esse ano a gente não conquistou o título, que é uma ambição também conquistar esse título regional e chegar até o título estadual. Legado. Todo esse estímulo de competitividade. Hoje eu estou na função de vice-presidente de futebol do Santa Cruz, do Rio de Janeiro. A gente está disputando a Série C. Nós estamos brigando pelo acesso para a Série B2. Trouxe agora um braço para que seja desenvolvido o trabalho das divisões de base do Santa Cruz aqui em Barra Mansa. A categoria Sub-17 vai disputar o Campeonato Carioca. 13 e 15 vai disputar a Copa Light. E aí a gente tem uma categoria Sub-17 agora que vai disputar o Carioca, formado por clubes que estão participando da liga. Nós vamos formar um Sub-17 do Santa Cruz para brigar pelo título estadual, com condição de estar revelando atleta, com condição de estar brigando pelo título com atletas dos clubes amadores de Barra Mansa. Olha que beleza, mano. Essa aí, você vê, isso daí pra mim é novidade, não sabia mesmo. E tem algum clube, quais que são os times aqui? Sim, são clubes que hoje se destacam no trabalho de divisão de base. Você pega o Vista Alegre, você pega o São Pedro, você pega o Beira Rio. Tem outros clubes também dentro do município, como Zero Chance, Vila Nova, entre outros. Mas pensa bem no que eu estou te dizendo. Nós vamos formar uma equipe para representar a categoria numa competição estadual com atletas selecionados dos clubes amadores do próprio município. Isso é trabalho. Muito bom. É colher o que foi plantado. E está abrindo portas, né? Porque quantos de gerações passadas aí que tinham esse sonho e não tinham esse apoio? Exatamente. Então, poderia estar dizendo assim, não, vamos abrir um processo seletivo aqui, e aí você vai lá em Volta Redonda buscar um jogador, você vai em Itatiaia, você vai... Não, nós nem abrimos processo seletivo. Para formar as equipes. A gente tem as equipes já com a base já formada, porque a gente já tem os garotos mapeados, selecionados dos clubes que estão participando da competição. Vai para ver um jogo hoje da categoria de base, por exemplo. Hoje uma das maiores rivalidades que tem dentro do futebol amador em Barra Mansa na categoria de base é entre Vista Alegre e São Pedro. São 2 clubes bastante estruturados, bastante competitivos, equipes bastante qualificadas. O exemplo disso, São Pedro e Vista Alegre hoje se enfrentaram nessa temporada, no Sub-11, 13, 15 e 17. Pelo Campeonato de Barra Mansa, pelo Campeonato de Volta Redonda. Todos os jogos foram empates. Não houve vencedor. Olha. O 13 se enfrentou por 3. O 13 jogaram 3 vezes essa temporada. 3 empates. O 11, empate. O 15, empate. O 17, empate. Não houve vencedor. Com os jogos sendo realizados no São Pedro ou na Vista Alegre. Não houve campo neutro. Não tivemos um problema de briga. Não tivemos um ato de indisciplina fora do controle. Tudo dentro da sua normalidade. E jogos altamente competitivos. De quem acompanhou, de quem assistiu, de sair realmente e falar assim, que adrenalina. Um clássico, né? Isso é bom. Isso estimula. E aí faz com que você tira outros clubes da cidade da sua zona de conforto. Porque começam a olhar São Pedro e Vista Alegre como espelho.
Olha, o que eu preciso fazer para poder estar nesse mesmo nível que hoje eles estão? Porque o futebol hoje não é só você escolher os 11 melhores jogadores e jogar. Você tem que ter estrutura, você tem que ter a logística, você tem que ter a captação dos atletas, você tem que ter comprometimento dentro do trabalho, tem muita coisa envolvida. Você tem que ter resiliência. Porque os problemas acontecem, assim, diariamente. Todo dia tem um problema diferente. Dentro de qualquer ambiente de trabalho. E você administrar isso, você ter sabedoria para poder tomar as decisões, é difícil. Porque nós estamos lidando com o ser humano. O ser humano é sujeito a erro, o ser humano é movido a sentimento. E aí? E aí a tomada de decisão, olha, esse daqui eu vou punir, esse daqui eu vou corrigir, esse daqui... O que fazer? Isso é difícil. E você acerta. Quando você acerta, você tem um número de acerto muito maior do que de erros, você automaticamente você colhe, né, muito mais benefícios. Você vê o progresso. Então, por isso que eu falo que a capacidade de resiliência, a capacidade de resiliência e a tomada de decisão, ela define o profissional. Eu queria que você contasse um pouco eu e o Lu estava conversando antes de começar o podcast sobre esse time Zero Chance. Queria saber um pouco da história desse time. Esse time é do Zezão, né? A gente até brinca com ele, chama de Zé Antônio, que ele não gosta. Mas é o Zezão, que é um desportista tradicional dentro de Barra Mansa. Outra coisa muito importante que precisa ser enaltecido. Nós temos hoje dentro dessas equipes profissionais antigos que muito prestaram dedicação, serviço, o seu tempo, tudo que possa fazer, como o Zezão no Zero Chance, o Ronaldo Gatão no Vila Nova, o César lá no Beira Rio, o Benício lá no Vista Alegre. Enfim, me falha a memória, talvez eu deixar de citar todos, mas a gente pode dizer que essas figuras importantes dentro do futebol amador de Barra Mansa, eles estão diretamente envolvidos, eles estão participando ativamente nesses trabalhos aí. Como eu disse para você, o Zezão é responsável pelo Zero Chance, que é lá no Goiabal, é atuante nas categorias sub-23, sub-17, agora vai vir no amador também na Copa Cidade. Isso é importante, o futebol amador de Barra Mansa, ele agrega e sai fortalecido com essa mistura de opiniões, de trocas de experiências, não só da galera da velha guarda, como dessa galera da juventude que também está chegando hoje para contribuir e cada um, de fato, escrever a sua história. Show de bola, gente. Show de bola. Ó, papo muito esclarecedor sobre a liga e sobre o futebol de Barra Mansa. Eu espero que o Thiago nos dê a oportunidade, depois no final do campeonato, de voltar aqui, da gente tá falando, de repente a gente trazer o campeão, né? A gente poder trazer o campeão aqui. E queria pedir assim, umas considerações finais. O que você ainda quer, o que você almeja para esse ano ainda, né? E deixar aí o seu alô final aí, já que você não quer dizer os favoritos mesmo, né? Seu favorito é o Vila Nova, né? O meu é o Vila Nova. O meu é o Flá Coringa, rapaz. Aí, ó. Eu acho que assim, os favoritos, eles vão construir dentro de campo por mérito próprio, vão fazer valer a sua competência de estarem buscando os melhores resultados possíveis. O que compete à liga, ela ser neutra, ela ser transparente e evitar que haja qualquer desequilíbrio que venha interferir diretamente no resultado de campo. Isso é o que a liga preza muito. Se falar em questão raiz, não se ouve falar durante esse meu mandato de que a arbitragem favoreceu a equipe B ou C ou porque mandou puxar. Eu não admito esse tipo de situação. Eu acho que a construção do resultado ela tem que ser de forma justa, de forma limpa, porque assim a gente faz o desenvolvimento do nosso desporto. Certo. Só ter mais um troféu, uma conquista na prateleira, é pensar muito pequeno, é pensar muito pouco. Para quem entende que nós podemos estar numa condição muito maior do que nós estamos hoje. Então, isso daí, por isso que a gente descarta. Mas, levando as considerações finais,
desse trabalho que a gente vem realizando, do que a gente espera, é que a gente acredita muito que essa relação com o poder público ela vai ficar cada vez mais fortalecida. A gente entende e sabe da nossa responsabilidade, que tem que ser cada vez mais claro, cada vez mais eficiente e seguro em todas as decisões, nas ações que a gente venha a realizar daqui para frente. A gente entende que o trabalho em parceria ele é muito importante. Ninguém chega sozinho. Então, quando a gente fala desse trabalho em parceria, além de contemplar a relação do poder público e com todo o staff da liga, mas ela também se passa pelos clubes. Ela também se passa pela relação de segurança, ela também se passa pela relação dos pais, dos atletas, de estarem comprando a ideia, de estarem vestindo a camisa, que é a camisa do desenvolvimento do futebol amador de Barra Mansa. A minha parte como líder de todo esse processo, gestor e presidente da liga, é conduzir esse trabalho. A gente sabe que a gente acaba se tornando referência, acaba se tornando espelho para muita coisa, mas eu resumo a resiliência, as tomadas de decisão que a gente precisa ter acertadas e saber que a gente vai passar por críticas, faz parte, vai receber também muitos elogios, que também isso precisa ser um sentimento de tô fazendo certo, no caminho certo, de não querer transformar isso em superioridade, de que olha, eu tô aqui, você tá aqui, você não serve. Não, todo mundo é útil. Sim. Todo mundo é útil. Todo mundo tem a sua importância. Então, associado a tudo isso, nada mais é do que continuar trabalhando, continuar acreditando, traçar cada vez mais planejamento, para que a gente tenha as ambições do que a gente possa sempre estar evoluindo. Porque eu acho que o maior inimigo do profissional de futebol é a zona de conforto. A zona de conforto aqui é o seu maior inimigo. Então, quando você... Por isso que eu falo de estar estimulando a competitividade em todos os sentidos. É justamente também por isso que eu preciso ter equipes fortes, competitivas. Eu não posso ter uma competição que só um clube ganha. Não posso ter uma competição que só um ou dois tem privilégios. Eu não posso... Tem que ter cada vez mais estimulando para que as pessoas olhem e falem assim, olha, se eu não fizer o que o outro está fazendo de correto, eu vou ficar para trás. E a coisa vai desenvolvendo e você trabalhando, você suportando esse processo. Sendo muito, tem que ser muito frio também. Tem que ter muito, mas tem que ter muita mesmo força de vontade naquilo que você quer chegar, porque o processo também não é fácil. Mas quando a gente trabalha com a convicção de aonde quer chegar, a gente tem a confiança, a segurança de saber que mesmo que as opiniões no primeiro momento elas sejam contrárias, mas amanhã, se elas derem certo, se você na prática provar que as suas decisões elas são as corretas, as pessoas também vão elogiar, vão reconhecer. Então, você saber suportar o momento de fraqueza, de crítica, mas também saber tirar os méritos e proveitos dos momentos positivos, quando você alcança os resultados esperados. Thiago, muito bom receber você. Até uma próxima, tá? Muito obrigado por esse tempo. Agradecer a todos também que estão nos assistindo. Muito obrigado aí por cada ajuda, né? O pessoal colabora muito com o nosso canal, que é junto com o pastor Gustavo, Conexão Bíblica, e a Suelen também no quadro dela. Muito obrigado a todos. E aí, Golo, tem mais alguma coisa para falar? Não, só agradecer a presença do Thiago, né? Por esclarecer, dar uma aula de futebol. Deu uma aula. Amador de Barra Mansa para nós aqui. E torcer para que tudo dê certo e numa próxima oportunidade a gente ter mais coisas boas ainda para contar. Claro. Tá, e agora esperar todo mundo que vem aí a prestigiar, encher os campos de futebol, não só nos jogos do amador, como nas categorias de base, e a gente fazer num grande espetáculo essa competição que ela vai ser aí até o final do ano. Então, e quais são os campos que
Serão utilizados os campos Arena Boa Sorte, Arena São Pedro, Arena Vila Nova, Vila Maria e Vista Alegre. Importante reforçar sobre isso que quais foram os critérios de escolhas desses campos? Quando eu iniciei o podcast aqui falando, lá atrás, quando nós chamamos os presidentes para poder conversar, de apresentar proposta, olha, segura aqui e tal, por que agora que a gente tem a condição de oferecer algum benefício, de algum retorno financeiro para a estruturação desses campos, eu preciso priorizar aqueles que foram leais e parceiros com a Liga esse tempo todo. Então esse foi o critério de escolha para que esses campos estejam hoje recebendo jogos do campeonato da Liga de Barra Mansa. Então vamos lá, Vila Nova, Vista Alegre, Vila Maria, São Pedro, Boa Sorte, 5 campos. 5 campos. 5 campos. E teoricamente são as que estão as ativas, as mais ativas. E muito boa qualidade os campos, né? Sim. E assim, a gente tem ali. Aí em breve, para as próximas edições, a gente já vai ter disponível a Arena Cidelândia, que está em reforma. E certamente Vista Alegre e Beira Rio, lá da Vila Maria, no seu devido tempo, também não deve demorar muito a serem contemplados aí para poder receber as suas reformas também. A gente acredita muito nisso. Show de bola, galera. Show de bola, galera. Vai terminando aqui mais um Conexão Esportiva e eu quero ir lá no Cidelândia, porque eu fui no campeonato lá, a organização dos caras top, a organização dos caras lá, o gramado não ajudava. Agora vai ter uma organização top, muito com um gramado top também. Galera, valeu, tamo junto aí. Até a próxima.